Antônio Carlos Zago estreia no comando do Coritiba nesta quarta-feira, diante do Sport. Mas, diante da equipe do Fortaleza, no último domingo, já deu para notar um pouco das ideias do treinador e sua comissão técnica, um pouco dos princípios que eles colocarão na equipe alviverde. Vamos analisar aqui no conteúdo os últimos trabalhos de Antônio Carlos Zago no Bolívar e também no Red Bull Bragantino, e o que já deu para notar do treinador na equipe do Coritiba. Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Começando com aquele pedido tradicional, por favor, se inscreva aqui no canal. Estamos nos aproximando da marca de 8 mil inscritos, que é a meta estipulada aqui para fazermos um sorteio de uma camisa do Coritiba, do Atlético ou do Paraná Clube para todos vocês que curtem o canal. Então, dê esse voto de confiança, se inscreva aqui no De Olho no Jogo e se você já é inscrito, pode colaborar espalhando para amigo, familiar, colega de trabalho, colega de faculdade, com quem você curte aí falar sobre futebol, especialmente os conteúdos relacionados aqui ao futebol paranaense, a dupla Atletiba. Então, conto com seu voto de confiança. Chegando a 8 mil inscritos, sorteio de camisa do Coxa, do Atlético ou do Paraná Clube para vocês. Faltam aproximadamente 160, 170 pessoas. Estamos nos aproximando dessa marca, dessa meta aí bastante importante. Pois bem, vou começar aqui colocando já alguns dos lances separados dos últimos trabalhos do Antônio Carlos Zago e também do que a gente pode ver no Coritiba e Fortaleza. Pô, pode parecer loucura falar que já tem influência do cara ali no time do Coxa, porque a comissão técnica dele chegou quinta, sexta-feira, o Zago chegou só sexta-noite. Mas os pontos de partida, acho que dá para tratarmos dessa forma, já estão ali plantados. Foi mais do que simplesmente a escalação, né? Jogar com 3 zagueiros, algo ali bastante contestado até pela falta de treinamentos, mas algumas das ideias já aparecem ali, e são algumas das ideias bem importantes no trabalho do Antônio Carlos Zago nos últimos trabalhos. Por exemplo, no Bolívar, o qual foi o último trabalho do Zago antes de vir para cá, como podem notar, ele fazia já esse esquema com os 3 zagueiros, fazendo essa saída de bola com os 3 zagueiros e com os volantes se aproximando. Na ocasião aí na equipe do Bolívar, eram os 3 zagueiros e 2 volantes muito próximos aos defensores para fazer essa saída de bola. A equipe do Antônio Carlos Zago é um treinador que gosta muito de ter a bola, não chega a ser um Fernando Diniz da vida, tenta fazer essa saída de forma mais objetiva, com o jogo fluindo melhor, mas ele gosta de uma saída curta, é um treinador que gosta dessa construção passando pelos zagueiros. Então aqui no Bolívar a gente vê o jogo era início de partida contra o The Strongest, mas o jogo fluindo muito bem por dentro. Isso foi algo ali que faltou à equipe do Coritiba diante do Fortaleza, algo até natural, repito, o cara tinha feito 2, no máximo, comandou no máximo ali sua comissão técnica, 2 treinos e o próprio Zago acompanhou apenas um, mas podem ver aqui já o jogo do Coritiba contra o Fortaleza, a saída de bola, ao Vilar pela esquerda, Bruno Viana centralizado e o Kusevich bem aberto pela direita. Dos volantes, Lisiero, o mais próximo aqui, como o Bruno Gomes mais pela esquerda, Júnior Urso mais pela direita, mas saída de bola muito parecida com essa que a gente estava vendo ali da equipe do Bolívar. A grande diferença é que no Bolívar, até pelo tempo de trabalho, o jogo já estava fluindo por dentro. O Coritiba, nessa partida contra o Fortaleza, aí até pela falta de tempo de trabalho, uma saída de bola ali muito lenta, né? Não fluiu com naturalidade. Tanto é que, pô, já está vendo já o lance, o vídeo há algum tempo e não saiu ali da altura dos zagueiros e volantes. Então o Coritiba não conseguiu desenvolver. Mas é algo ali que o treinador gosta, é algo que o treinador estipula, então é algo que a gente vai vendo nos próximos dias, nos próximos jogos, com o Coritiba tentando fazer isso fluir de forma mais natural, tentando fazer isso aí fluir de forma mais clara. Outro ponto que eu achei bastante interessante já nessa partida aí do Coritiba contra o Fortaleza, a liberdade aos laterais. E por que eu vou mostrar isso aqui? Ó? No Bolívar, mais uma vez nesse jogo contra o The Strongest,
vou mostrar aqui a equipe do Antônio Carlos Zago apostando muito no lado esquerdo, com um atacante meio ali se aproximando, o Patito Rodrigues, e o lateral esquerdo tendo a liberdade para ir até a linha de fundo, tentar a tabela, se associar aos jogadores. Mas o jogo da equipe do Bolívar passava muito pelos lados do campo. E no Coritiba, no último domingo, repito, ponto de partida, vou ser taxativo aqui, para não parecer que já estou falando, pô, o cara com 1, 2 treinos já conseguiu mudar todo o time, não é isso. Mas a semente ele já colocou ali na forma de jogar para os seus jogadores. Por exemplo, aqui a gente vai ver algumas jogadas do Coritiba tendo o Jamerson bastante adiantado. O Jamerson foi uma das peças aí bem acionadas do Coritiba na primeira etapa. Então, mesma coisa que a gente via ali na equipe do Bolívar. Muita liberdade aos laterais, com o lateral esquerdo tentando se associar com o atacante de lado, com o meio-campista e tendo a liberdade para ir até a linha de fundo. O Jamerson, inclusive, é um dos jogadores que eu vejo na característica casando muito bem com o que o Antônio Carlos Zago gosta, porque dá liberdade ao lateral. O Jamerson é um jogador de muita força física, que vai com facilidade para a linha de fundo e tem um cruzamento pelo menos razoável, dá para classificar assim. Os pontos fracos dele, que são marcação e saída de bola, algo que ele não seria tão exigido nesse primeiro momento. O Coritiba marcou numa linha de 5, o Bolívar também marcava numa linha de 5, convenhamos, fica mais protegido. E na saída de bola deu para ver, fica mais adiantado. Não passa ali muito por ele, fica muito como os zagueiros. No segundo tempo desse jogo contra o Fortaleza, quem também apareceu bem no ataque foi o Natanael, inclusive tendo liberdade e espaço para finalizar algumas bolas. As 2 finalizações mais perigosas do Coritiba em todo o segundo tempo passaram ali pelo lateral direito, Natanael, que também, assim como o Jamerson, deve ter um crescimento de rendimento. Só que o que me chama a atenção é que aí o lateral direito era protagonista em um outro trabalho do Antônio Carlos Zago, que aí já era no Red Bull Bragantino. Podem ver, também novamente fazendo aí essa saída de 3, na ocasião os zagueiros eram o Léo Ortiz e o Líger, o Barreto recuava na altura dos zagueiros, Barreto volante de origem, liberdade para os laterais, e especialmente o lateral direito, o Aderlan, tendo muita liberdade para avançar, sendo muito participativo nesse jogo aí do Red Bull Bragantino. Na minha opinião, o principal trabalho do Antônio Carlos Zago até hoje, não só no futebol brasileiro, mas no futebol, é um time aí bem ofensivo, um time aí bem envolvente na Série B. É verdade, outro contexto, outra realidade esportiva, outro nível competitivo, mas foi um trabalho bem interessante que o Antônio Carlos Zago realizou no Red Bull Bragantino. E para mim, esse trabalho tem alguns pontos que eu acho interessantes, porque eu vejo na equipe do Coritiba, no elenco do Coritiba, capacidade de repetir mais o que o Bragantino fez do que o Bolívar. Não digo no quesito, né, esportivo, de ser campeão, de ser uma equipe envolvente, mas na forma de jogar. Por quê? Primeiro, até por uma questão quantitativa de zagueiros e volantes. O Coritiba, no Bolívar, o Zago apostou em 3 zagueiros. No Bragantino eram 2, só que um volante recuava para fazer essa saída de bola. No Coritiba eu vejo ele tendo muita facilidade de colocar ali Kusevich e Bruno Viana, por exemplo, para ser a dupla de zaga titular, e aí um Jesus Trindade, William Farias, Lisieiro recuando para fazer essa saída de bola. No Coritiba, assim como ele tinha no Bragantino, laterais que têm vocação ofensiva e força física. O Jamerson pela esquerda, Natanael pela direita. No Bragantino era Edmar na esquerda e o Aderlan na direita, como citei há pouco. E no Bragantino ele tinha um meia de organização de jogadas. Então ele pode armar, na minha visão, ao invés do time com 3 zagueiros, ele pode armar essa equipe com 3 volantes, tendo ali um Lisieiro, Bruno Gomes e Andrei, por exemplo, Lisieiro, Bruno Gomes e Urso, Lisieiro, Bruno Gomes e o William Farias, ou Jesus Trindade para fazer essa saída de bola, mas pode ter também um meia atacante, que no caso do Coritiba, o Marcelino Moreno, ou o Bosquilha, que foi o jogador que ele colocou na partida diante do Fortaleza. No Bragantino ele tinha o Claudinho, que começou a despontar, começou a se firmar no futebol profissional no ano de 2019. O posicionamento base do Claudinho naquele Bragantino era aberto pelo lado direito do campo, só que, como a gente já viu, quem ocupava esse corredor quando o Bragantino tinha a bola era o lateral direito, era o Aderlan.
Então o Claudinho saía da ponta para fazer o movimento da diagonal, se aproximando da área. Então o jogo do Bragantino por dentro tinha um jogador que pensava muito essa partida, que distribuía muito essa bola. No Coritiba eu vejo ele tendo 2 jogadores em que ele pode apostar nessa movimentação. Fica com o posicionamento base aberto pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, tanto faz, o que ele preferiu, o contexto que ele achar é melhor, mas faz esse movimento de dar o corredor para o lateral, se aproxima do meio de campo, se aproxima dos volantes, dos atacantes, para armar, para pensar bem a jogada, algo que eu sinto muita falta aí na equipe do Coritiba. Vejo o Coxa tendo muitos atletas de força física e poucos cerebrais, poucos jogadores pensando o jogo. Então, acredito que ele vai ter essa oportunidade. Outro nome que pode fazer isso, na minha visão, o Caio César. O Caio é um jogador que a gente tem visto se destacar aberto pelos lados do campo, mas eu vejo o Caio com mais potencial do que ser apenas esse atacante de velocidade e fazer fumaça. Eu vejo o Caio tendo muita condição, tendo muita capacidade de pensar também o jogo para a equipe do Coritiba. Outro ponto em comum dos últimos trabalhos aí do Antônio Carlos Zago, tanto no Bolívar quanto no Bragantino, a pressão alta. É um treinador que, quando o time adversário está com a bola, costuma morder bastante. Isso a gente não viu muito no Coritiba diante da equipe do Fortaleza, pelo menos não me chamou muito a atenção. Acredito que ele vá desenvolver mais na sequência do trabalho. Vou colocar aqui um lance para a gente ter ideia, ó, pelo comando do Bolívar contra o The Strong, este jogo fora de casa, 6 jogadores no campo defensivo do adversário quando o adversário estava com a bola, ou seja, 6 jogadores foram adiantar a marcação para morder a saída de bola do adversário. Essa era uma marca do trabalho dele no Bolívar, mas também no Bragantino e também no futebol japonês, quando ele comandou ali a equipe do Kashima Antlers. No Coritiba, nesse outro contexto esportivo, nessa outra realidade competitiva, vamos ver se ele vai manter essa ideia ou se vai ser um pouco mais conservador, vai querer fazer a marcação mais próxima ao seu gol para colocar velocidade. Vamos ver quais serão aí os próximos passos do Antônio Carlos Zago. Mas, repito, é um ponto de partida isso tudo que a gente está citando. Algumas coisas já deu para ver, tendo uma interferência mais clara até mesmo na escalação. Pela primeira vez no ano, Coritiba apostando ali em 3 zagueiros, com Kusevich, Bruno Viana e o Vilar. No geral, ali achei uma atuação com problemas da zaga do Coritiba, tomou 3 gols, mas problemas na saída de bola, problemas ali de posicionamento, conseguiram defender a meta no primeiro tempo de forma razoável, mas não conseguiram fazer o jogo fluir muito bem, algo, convenhamos, natural. Repito, é um ponto de partida, poucas atividades para que esse tipo de trabalho já estivesse aí fluindo de forma muito natural, de forma muito rápida. E deixo claro, acredito que relacionado a esses trabalhos aí que analisei mais de perto entre Bragantino e Bolívar, vejo o elenco do Coritiba com mais condições de replicar o jogo que ele praticava na equipe do Bragantino, até mesmo na escalação. Coritiba não tem tantos zagueiros assim para jogar o tempo inteiro com 3, tanto é que contra o Sport na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira, hoje tem apenas 2 zagueiros relacionados, e o Coritiba é uma equipe com muitos volantes, então acho que dá para ele inverter um pouco isso, ao invés de colocar 3 zagueiros, põe 3 volantes, põe ali um meia para pensar o jogo, Marcelino Moreno, Bosquilha ou até mesmo o Caio César, e aí na frente 2 atacantes. Ele gosta geralmente de atacantes de muita mobilidade. No Bragantino, o atacante dele era o Ítalo. Vejo o Rodrigo Pinho com capacidade de repetir aqueles movimentos que o Ítalo fazia, até mesmo porque eu considero o Pinho um jogador mais técnico do que o Ítalo, que foi o atacante titular dele na equipe do Bragantino. Mas, evidentemente, a gente está falando de pontos de partida. Vamos ver quais serão os próximos passos de Antônio Carlos Zago no comando do Coritiba. Mas agora quero saber de vocês. Gostaram do que viram? Se empolgam com o nome de Antônio Carlos Zago? Acreditam que essa ideia, saída de 3, liberdade aos laterais, pode ter alguém para pensar esse jogo? O atacante de mobilidade pode dar certo na equipe do Coritiba? Gostam dessa ideia do time marcar mais adiantado a saída de bola no adversário ou acham muito arriscado? Comentem livremente aqui na caixa de comentário e também se acham que o Antônio Carlos Zago pode rever alguns pontos aí dos trabalhos anteriores e trazer aqui alguns elementos diferentes para a equipe do Coritiba. Deixe também o seu like, isso é muito importante para o engajamento, para o YouTube recomendando os conteúdos do De Olho no Jogo cada vez para um número maior de pessoas.
Nesta terça-feira à noite tem Copa do Brasil. Falaremos então amanhã de manhã, quarta cedo, aqui no canal de Olho no Jogo, sobre Atlético e CRB. Furacão está em desvantagem, precisa reverter o placar de 1-0 construído no jogo de ida pela equipe alagoana para avançar de fase. Quarta-feira à noite tem Sport Coritiba, 3-3 aqui no Couto Pereira, a decisão na Ilha do Retiro, a estreia oficial de Antônio Carlos Zago. Quinta-feira cedo vai ter uma resenha, um conteúdo aqui analisando tudo o que vi de Sport e Coritiba. Então, vamos nos falando aqui durante a semana. Um abraço a todos e até mais.